Olá Dev, beleza? Vamos dando sequência aqui na construção, né, da nossa aplicação. A gente na última aula implementou aqui um primeiro estado aqui do React. Esse estado a gente está armazenando o valor que é digitado, né, aqui no input, e aí ele já vai armazenando nesse estado aqui tudo que é digitado ali. Vamos criar aqui agora nessa aula um estado que vai armazenar a lista de tarefas. Então, cada tarefa que o usuário for adicionando, a gente quer listar essas tarefas aqui logo abaixo, né? Mas aí a gente precisa também armazenar isso aqui no React. E aí a melhor forma de fazer isso é através de um estado. Então eu vou criar mais um estado aqui. Esse eu vou chamar de tasks. Set tasks. E aí a gente vai chamar aqui o react.useState. Sendo que para esse cara a gente vai precisar passar para ele aqui um array, porque isso aqui é uma lista, né? Vai conter vários objetos. Então a gente precisa criar aqui uma estrutura de dados. Vou definir uma interface para poder definir que tipo de informação a gente vai ter aqui dentro, né? Então vamos criar aqui a nossa interface. Vou chamar de tasks. Task, né? No singular. Então o que a gente vai ter em uma tarefa? Um ID, que vai ser uma string, e um título. Então é isso que eu vou querer armazenar aqui para cada tarefa. Então esse estado aqui, ele vai ser, eu vou passar um genérico aqui para esse useState, que a gente pode aqui definir o tipo de informação que ele vai receber. E aqui eu vou dizer que ele é um array de tasks. Então eu passo dessa forma aqui. E o valor inicial dele é um array vazio. Ok, então a gente já tem um estado definido aqui. Vamos partir aqui para a criação do método para que, ao clicar nesse botão adicionar, eu quero que o app pegue o que está digitado aqui e inclua na lista, ou seja, inclua nesse estado. Então vamos criar um método aqui para fazer isso. Vamos aqui definir aqui como const handle add new task. Isso vai ser igual a uma função anônima, uma arrow function aqui. E aí eu vou definir a estrutura, que informação que eu vou armazenar aqui, né? Então eu vou construir aqui uma variável data aqui, que ela vai receber um objeto. E nesse objeto eu tenho o ID e o título. Então o ID, vamos criá-lo de uma forma aqui, pegando new date get time, que aí a gente consegue pegar aí na fração de segundos aí para poder garantir que vai ter um ID único, né, para cada informação, para cada tarefa. E o título a gente vai pegar do que tiver digitado aqui, né? Então, aonde que a gente está armazenando isso? Nesse estado aqui, new task. Então o título nada mais vai ser do que new task. Então vou verificar aqui, new task tem algum valor? Se tem, vai pegar ele mesmo. Se não, por enquanto eu vou deixar aqui uma string aqui padrão, como task empty. Ok, então eu tenho aqui já definida a estrutura de uma tarefa. Eu pego esse valor agora e atribuo para a nossa lista aqui, no nosso estado, né, com a lista. E a gente usa esse método setTasks para estar recriando, né, redefinindo o valor do estado aqui, desse estado especificamente. Então depois que eu faço isso, eu vou dar aqui um setTasks, passando aqui data. Tá. De fato, não é dessa forma que eu vou passar. Por quê? Aqui eu estou dizendo que ele é um array de tarefas. E aqui eu estou passando uma tarefa só, eu estou passando um objeto, não um array. Então o que a gente tem que fazer? Como a gente vai recriar esse valor desse estado, então a gente vai passar um array
E nesse array eu vou passar tudo que eu já tiver na lista. E aí eu vou incluir o data nesse array. E aí ele vai adicionar, né, um registro a mais aqui para essa lista. Então eu vou estar pegando o que já existe lá, colocando aqui via esse spread operator e adicionando, acrescentando o objeto que a gente está criando no momento. Então esse é o método que a gente vai chamar aqui, ó, nesse Touchable Opacity, que é o botão para adicionar as tarefas à lista. Então esse tipo de componente aqui, ele possui aqui uma propriedade chamada onPress. Eu vou passar lá aqui no início. Então aqui a gente chama aqui, ó, onPress, e aí eu passo a função aqui. Como não preciso passar nenhum parâmetro para essa função, eu posso passá-la aqui diretamente. Vou copiar aqui e colar, porque aqui o ESLint está reclamando pela quantidade de colunas aqui. E aí a gente salva, ele vai arrumar aqui uma propriedade embaixo da outra aqui do Touchable Opacity. Então aqui a gente incluiu o onPress, ele chama esse método vai construir o objeto que a gente quer atribuir para a lista, né, gerando um ID aqui de forma, pegando o timestamp atual aqui, e aqui o title pegando o que tiver nesse campo aqui. Caso não tenha nada, vai colocar isso aqui. Porém, a gente vai evoluir com isso aqui, vamos mudar isso, né? Aqui é uma primeira implementação, vamos trabalhar ainda com contexto, com armazenamento no próprio dispositivo, vamos evoluir isso com certeza. Por fim aqui, para essa aula, o que a gente vai fazer? A gente precisa exibir aqui, né, o que está armazenado na lista. Então a gente já tem a lista, que é esse estado. À medida que o usuário vai incluindo, já vai sendo adicionado aqui na lista, está em memória, mas enquanto a aplicação estiver aberta aqui, as tarefas vão poder sendo listadas aqui. O que falta fazer aqui? Falta a gente, embaixo aqui do título, renderizar essa lista, né? Esses itens, né, da lista. Então, a lista ela está dentro de um estado chamado tasks. Então, eu vou percorrer esse estado, que ele é um array, né? Então, eu vou percorrer cada item dele. Então, à medida que eu pego cada item, o que eu vou fazer? Eu vou abrir parênteses aqui, não chaves, que a gente já pode renderizar direto o componente que a gente quer aqui dentro. Não precisa usar nenhum return, algo do tipo. Então aqui a gente poderia colocar um text aqui simplesmente, mas eu vou colocar já dentro de um botão, dentro de um Touchable Opacity. Por quê? Porque a gente vai precisar desse botão para poder, futuramente, né, mais para frente, a gente conseguir clicar, né, em cada item para poder excluir. Então eu já vou deixar preparado aqui. Esse text aqui, já vou criar um style aqui. E aqui, no texto, é que a gente vai pegar cada item, né? Então a gente tem a informação, ele está percorrendo cada item da lista. Então para cada item eu vou pegar através dessa variável aqui, sendo criada dentro da iteração, eu vou pegar o título. Aí o que acontece? A aplicação até quebrou aqui, mas a gente já vai ajustar. Toda vez que a gente percorre uma lista usando o map aqui, a gente precisa, no primeiro elemento, o elemento raiz da renderização de dentro desse map aqui, a gente tem que atribuir uma chave, uma key, para poder o React saber identificar cada item, ele conseguir identificar. Então, para a gente poder definir cada item com uma key específica, nesse caso aqui das tasks, a gente pode usar o campo ID. Já que a gente tem o campo ID dentro, a gente está percorrendo cada item aqui. Então, aqui nesse Touchable Opacity aqui, que é o primeiro elemento da renderização, que está no primeiro nível, no caso aqui, né? Eu vou usar a propriedade key igual a task.id. E aí eu consigo identificar aqui exclusivamente cada item que vai ser listado aqui, renderizado.
o erro já até que passou aqui, né? A gente precisa só agora definir a estilização aqui. Eu também tenho que passar um style para esse Touchable Opacity aqui também. A gente também vai precisar estilizar esse botão e o texto em si que vem aqui dentro. Bom, esse botão eu vou chamá-lo aqui de Button Task. Aqui faltou pegar a variável, né? Styles.button task. Nós vamos ter que criar ainda. E aqui do texto também styles.title task eu vou chamar. Então a gente precisa criar essas duas estilizações aqui. Button task. Vamos definir aqui um background color. Vai ser aquela cor um pouco mais clara que é a que a gente está usando de fundo ali, que é 29292Z. Vamos definir um padding de 10. Margin top de 10 também. Border radius. Aqui nós vamos usar 50 para ficar bem arredondado ali. E vamos alinhar Align Items Center. E aqui para o Title Task, né? Vou colocar a cor do texto, a mesma cor que a gente já vem usando, que é o F1, F1, F1. Opa. Font size, vamos definir aqui como 20 e colocar aqui um negrito também, né? Bold. Então agora já voltou a renderizar nosso app, já está tudo funcionando aqui. Já temos aqui a configuração dos itens da lista já dentro de um botão. O texto de cada item. Vamos fazer um primeiro teste aqui. Não vou colocar nada. E aí já entra aqui como text empty, porque eu não digitei nada. Agora eu vou digitar aqui tarefa 01, adicionar, e aí ele já colocou aqui para mim. Então está funcionando essa implementação. Nosso estado já está armazenando os itens da lista e a gente já está conseguindo exibir cada item aqui. Então vamos seguindo em frente aí.